Em 1908, o Kasato Maru zarpou do porto de Kobe, no Japão, levando a bordo um grupo de famílias pioneiras, em busca de vida nova. Os longos dias de travessia oceânica foram apenas o início da aventura. Eles se tornaram os primeiros desbravadores nipônicos do jovem país Brasil. Esta é a sua história e de seus descendentes. Brasil, um país que sempre acolheu de braços abertos imigrantes de todas as partes do planeta. Por suas avenidas de oportunidades adentrou, a partir de 1908, um povo em especial, vindo de muito longe. Ao longo dos últimos 100 anos, os japoneses mostraram seu valor, contribuindo positivamente na formação da personalidade brasileira. Ser japonês no Brasil significa trabalho, dedicação e seriedade. Mas afinal, qual a origem destes japoneses? Este é o ponto mais ocidental do Japão, portanto, o mais próximo do Brasil. A partir daqui, nós vamos viajar por um país milenar, cheio de tradições, belezas e contrastes. O Japão é formado por 4 ilhas principais: Hokkaido, Honshu, Kyushu e Shikoku, e por milhares de ilhas pequenas, dentre as quais o grupo mais significante é o de Okinawa, bem ao sul. A ilha de Yonaguni é a última ilha do Japão e considerada por alguns como o fim do mundo, porque daqui você só pode voltar por onde veio. A mais distante das ilhas do Japão possui atrações peculiares. É o lar da maior mariposa do mundo, a Yonaguni-san, e de cavalos selvagens que correm soltos por suas encostas. Mas é sob suas águas que se encontra o que pode ser um dos maiores segredos da pré-história do Japão. Ao mergulharmos por estas estruturas submersas, nos deparamos com supostas ruínas de uma cidadela da era glacial, construída há pelo menos 12 mil anos atrás. Este complexo, descoberto em 1986, apresenta detalhes incríveis, como as escadarias com ângulos retos talhadas na pedra. A meia-estrela é uma estrutura surpreendente que aponta para uma grande fenda na rocha, e muitos outros pontos intrigantes. Não se sabe ao certo se tudo isto foi de fato construído pelo homem, ou se é um capricho da natureza. Se os japoneses pré-históricos habitaram este lugar antes dele afundar, por terremoto ou degelo, este é, provavelmente, um dos locais de ocupação humana mais antigos do Japão. Se, ao contrário, foi formado naturalmente, ainda assim, o lugar pode ser considerado uma das maravilhas submarinas do mundo. Receber imigrantes não é algo novo para o Japão. Os primeiros habitantes dessas ilhas descendem de outros povos asiáticos, que chegaram por pontes naturais que desapareceram no final da última era do gelo. Outros podem ter chegado antes disso, navegando em embarcações primitivas. A cada ano, as cerejeiras, as sakuras, florescem por todo o Japão, marcando tempo neste país milenar. Provavelmente no final do século VI, os diversos povos que habitavam as ilhas do arquipélago se organizaram em uma nação. Somente em 1192, o país foi totalmente unificado. Cada região era controlada pelos senhores feudais, o daimyo, e seus samurais, estabelecidos em belos e suntuosos castelos. Estes daimyo obedeciam ao shogun, o líder militar, e ao imperador. Os portugueses foram um dos primeiros povos ocidentais a chegar ao Japão e vieram navegando nas naus. Eles trouxeram influências que perduram até hoje, como as palavras copo, tempurá e o bolo castela, e mais significativamente, o cristianismo.
O cristianismo no Japão é tão antigo quanto ao Brasil. Antes como era do Brasil, São Francisco Xavier, que entrou lá por Kagoshima, né? Lá no sul do Japão, né? E foi entrando. Após um período de contato com o exterior, o Japão teve suas fronteiras fechadas novamente. Havia o receio que a religião cristã, adotada pelos comerciantes japoneses interessados no comércio com os europeus e nas armas de fogo, desestabilizasse o governo. Quem vinha do exterior, mesmo por acidente, podia ser condenado à morte. Durante o período de isolamento do Japão, todos os produtos que vinham do exterior passavam por esses portões aqui na ilha de Dejima, sob o domínio dos portugueses. Mas em 1639 eles foram banidos e 2 anos depois, somente os holandeses tiveram permissão para o comércio com o Japão. O Japão só teve suas fronteiras abertas novamente quando a frota norte-americana do almirante Perry ameaçou bombardear o porto de Yokohama em 1853. Apesar do progresso trazido com a abertura, uma crise econômica no final do século XIX forçou o Japão a incentivar a migração para o estrangeiro. Nós vamos visitar agora, aqui no prédio da JICA, o Museu da Migração Japonesa ao exterior. Naquela época, no século XIX, também a primeira metade do século XX, né? O Japão também era um país relativamente pobre. Eles não tinham terra ou trabalho para sobreviver. Por isso, os governos procuraram mão de obra aqui no Japão. Após o Havaí, o segundo destino para os imigrantes japoneses foi o Brasil. Oficialmente, a imigração teve início com a viagem do navio Kasato Maru, que zarpou do porto de Kobe em 27 de abril de 1908, levando a bordo 781 pessoas, entre passageiros e tripulantes. A senhora Tomi Nakagawa tinha menos de 2 anos de idade quando sua família embarcou rumo a um futuro incerto numa terra estranha. Foram 52 longos dias no mar até o Porto de Santos. No Brasil, naquele tempo, todo lugar era mato. Mato grande, tinha muito bicho. O governo do Japão investiu na imigração como uma solução para a crise econômica pela qual o país passava. Reduzir a população era prioritário. O governo construiu, em 1928, o prédio do Centro de Imigração. Neste lugar, além de ficarem alojados em apartamentos familiares, os imigrantes obtinham os documentos necessários. Eram submetidos a exames médicos para a imigração. Aprendiam um pouco de português e aproveitavam os últimos dias na terra natal. Embora o plano da maioria era ficar apenas alguns anos no Brasil, enriquecer com café e regressar, muitos deles nunca mais pisariam na terra do sol nascente. A corrente migratória continuou até ser interrompida em decorrência da Segunda Guerra Mundial. Se os japoneses em sua terra natal sofreram terrivelmente, os japoneses que haviam emigrado não ficaram imunes às graves consequências do conflito. Houve perseguição. O idioma japonês foi proibido no Brasil e os imigrantes e seus filhos, embora legalmente brasileiros, não podiam se reunir em grupos ou ter facas em casa. Alguns chegaram a ser confinados em campos de concentração e tiveram seus bens confiscados. Na época da guerra, nós passamos uma fase bem difícil, porque houve muita perseguição. Eu lembro muito bem que os meus pais tinham que esconder os livros, os discos, todas as coisas de valor da família, coisa que trouxe do Japão, eles até enterravam. O Japão continuou a combater, até ter seu território invadido pelas tropas aliadas. As primeiras praias a serem conquistadas foram as de Okinawa. Este foi o quartel-general subterrâneo da Marinha Imperial Japonesa, onde o almirante Ota e diversos oficiais cometeram suicídio para não se renderem.
Nós vamos conhecer o local onde o grupo cometeu suicídio. Aqui eles se reuniram e explodiram uma granada, como pode ver as marcas na parede. A guerra só terminaria com o uso das bombas atômicas, lançadas pelos americanos nas cidades de Hiroshima e Nagasaki. A 600 metros acima deste prédio da prefeitura de Hiroshima, a 6 de agosto de 1945, explodiu a primeira bomba atômica. E em uma área de 2 quilômetros, tudo virou cinzas. Ao visitar os museus e os monumentos pela paz em Hiroshima e Nagasaki, tem-se uma terrível e impressionante aula de história. Por todo o parque se encontram dobraduras de pássaros. Uma menina, vítima da bomba atômica, que contraiu leucemia, acreditava que se fizesse 1000 pássaros sobreviveria. Ela não conseguiu. Em virtude disso e em sua homenagem, as pessoas continuam trazendo os pássaros. Ao final da guerra, os japoneses que haviam emigrado para o Brasil contribuíram com o Japão, enviando milhões de dólares em produtos de ajuda humanitária. Muitas destas contribuições acabaram sendo creditadas à Cruz Vermelha Americana. Na verdade, foram frutos do esforço dos imigrantes japoneses e de seus descendentes, que após a guerra prosperavam no Brasil. Como todos nós sabemos, primeiro foi na agricultura, depois na área de serviços, né? Entraram nas áreas efetivamente empresariais ou a vida pública e política também. E tem influenciado muito positivamente porque o japonês investiu muito na educação, que eu acho que é o mais importante, né? Os imigrantes japoneses apostaram alto na educação de seus filhos. O resultado é evidente: seus descendentes ocupam posições de destaque em diversas camadas da sociedade brasileira. E ser filho de japoneses no Brasil é sinônimo de inteligência e dedicação. Essa imagem de credibilidade que o descendente de japoneses criou durante esses 100 anos aí de imigração, eu vejo que consolidou na imagem de responsabilidade, né, das ações dessa comunidade. Ao longo dos últimos 100 anos, o eixo da economia global se inverteu. O Japão, arrasado pela guerra, conseguiu se reerguer através de muito trabalho e dedicação, tornando-se o gigante nipônico que hoje é e a segunda maior economia do mundo. O Brasil, que por volta de 1900 representava a esperança de riqueza com o café, algodão e outros cultivos em suas terras abundantes, experimentou momentos de prosperidade, mas também incertezas econômicas, apesar de seu tamanho, riqueza e potencial de crescimento. Isto deu início a uma surpreendente corrente migratória reversa, conhecida como o movimento Dekasegi. Ao longo das décadas, Brasil e Japão mantiveram ótimas relações de amizade, com intercâmbios comerciais e estudantis. E os descendentes que iam estudar no Japão relatavam na volta as novidades do país de seus antepassados. Isto preparou as comunidades nipo-brasileiras para o movimento que teve início nos anos 80. Para saber como o movimento Dekasegi teve início, vamos conversar com os irmãos Gibo, que estão no Japão desde 1967. Eles nos receberam no sítio do Mauro, em meio a diversas espécies brasileiras. Essa é brasileira, viu? O kane wa tenka no mawarimono. Todo mundo indo para o Brasil, os cafezais do Brasil, os canaviais do Brasil, que o Brasil era um país riquíssimo. Como o vizinho foi, fulano de tal foi, outra família foi, ele não quis ficar para trás. Lá, o meu avô ficou gostando de uma brasileira, de uma moreninha brasileira lá. Ele se casou com ela e nasceu meu pai. E quando meu pai tinha 1 ano de idade, o meu avô faleceu. Nossos parentes daqui sempre procuraram no Brasil onde estava a nossa família. Depois de 30 anos de busca, vieram 2 japoneses da minha casa para surpresa para todos, falaram que vocês são descendentes do reino sul de Okinawa. É necessário que você voltem ao Japão para cuidar dos restos mortais dos ancestrais.
Então a gente com essa cara nunca percebeu, nem perguntou, né, pro meu pai. Tinha nem ideia que era descendente de japonês. Falou, estamos indo para o Japão e vocês têm um castelo lá no Japão. E meu pai veio sozinho na frente de navio, só que chegou aqui, os parentes falaram, não, você tem que trazer a família toda, é para vocês cuidarem disso aqui, não é para vender tudo. Aí meu pai, né, logicamente, voltou para o Brasil novamente, de navio. Foi aí que, em dezembro de 66, nós saímos do Brasil de navio de Santos, que eu tinha 10 anos de idade e eu imaginei, com aquela velocidade do navio, eu falei, não vou chegar nunca do outro lado do mundo, né? Levaram 66 dias para chegar. Eu fui para a escola, assim como toda a minha família, meus irmãos, né? E nós ficamos 4 anos e meio aqui. E como minha mãe não se acostumou aqui, resolveu voltar para o Brasil. Aí voltamos, aí já tinha avião, tudo, né? Aí já voltamos, em 72 nós voltamos para o Brasil. E o Mauro sobrou aqui, sozinho. Então vocês acompanharam essa vinda dos brasileiros para cá. Em todas as minhas férias eu vinha para o Japão, para a casa do Mauro. E um ano eu cheguei aqui, a criançada dele tudo, a mais velha tinha 15 anos e o menorzinho 7 anos. Tocando, era uma banda, nossa, era lindo. O Samuel nos convidou, a minha família, para a gente fazer um turnê pelo Brasil. E todos eles eram brasileiros nascidos, né, aqui no Japão, que não conheciam o Brasil. Aí como eu trabalhava na Varig, então eu falei, puxa, vou fazer uma turnê com eles pelo Brasil. E fizemos esses shows nos Kaikans e ali os japoneses ficaram, os descendentes, os filhos todos, ficaram admirados, surpresos que vocês moram no Japão, é verdade que vocês vieram do Japão? E aí foi aí então que eles realmente quiseram vir para o Japão, trazer mandar os filhos para cá para aprender o japonês, né? E só que era muito difícil conseguir o visto. Porque o governo do Japão, para tirar o visto na época, ele exigia que um parente fosse o Roshonin, fosse o responsável. Às vezes batia na porta, falava um parente do Brasil, veio para cá. Eles falavam, não, até a gente convencer. O objetivo da vinda era aprender um pouquinho da cultura, né? Estudar o idioma japonês. E eles realmente assinavam como responsáveis, né? E a gente conseguiu o visto. Eram 2 anos de estágio no Japão. Só que esses 2 anos de estágio virou uma revolução de decasseguis, do número de 300 mil brasileiros, mais ou menos, né, atualmente no Japão, né? Os Nikkeis que vieram do Brasil esperavam encontrar um Japão tradicional, como descrito nas histórias seculares contadas por seus avós e pais. Para sua surpresa, adentraram um mundo estranho e fascinante, o Japão moderno. Calcula-se que 350 mil brasileiros vivam no Japão atualmente, a maioria trabalhando em fábricas como esta. Outros têm negócios próprios ou estudam. Mas de onde vieram estes Nikkeis e suas famílias? A Liberdade, em São Paulo, é o bairro mais oriental do Brasil. E passeando por aqui é como se estivesse no Japão. São quase 1,5 milhão de descendentes diretos da imigração iniciada em 1908. A busca de novas oportunidades e uma vida mais segura transformou parte deles em decassegues. Eles fazem o caminho inverso trilhado por seus antepassados. Os mesmos motivos, os mesmos sonhos e as mesmas duras realidades. Então eu quero mandar um beijo pra minha mãe, pro meu pai, pra minha tia. Isso deve ser na televisão mesmo? Assegurar um futuro melhor exige muitos sacrifícios no presente. Vixe, é meio corrido, meio pesado, mas a gente tem que enfrentar, né? Todos sabem que o Japão é campeão mundial em desenvolvimento de novas tecnologias e exportação de aparelhos eletrônicos e máquinas. As grandes empresas que conhecemos, na verdade, recebem peças de várias fábricas espalhadas por todo o Japão e montam os equipamentos que usamos. E em praticamente todas elas tem estrangeiros trabalhando. Mais um dia de trabalho, então? Mais um dia. Bom, a Lúcia, ela trabalha aqui nessa fábrica e ela chegou ao posto de chefe de linha, que é uma coisa rara para ser uma mulher. E quantas pessoas tem na sua linha? Mais ou menos 70 pessoas. E como chefe, o que você faz? Eu me responsabilizo pela linha, né?
controle de qualidade. Vocês ficam quantas horas na linha? Mais ou menos, em média, de 12 horas, mais ou menos. E como é um serviço muito estressante, né? Todo dia a mesma coisa, às vezes a gente tem que controlar um pouco o pessoal, conversar, para eles poderem trabalhar direitinho, né? Qual a importância destes brasileiros que se esforçam do outro lado do mundo? Com sua mão de obra, estão ajudando o Japão a produzir e prosperar. E eles também ajudam ao Brasil, remetendo dinheiro para suas famílias. Acho que essa comunidade brasileira que vive no Japão é motivo de muito orgulho para todos nós aqui. Eu acho que todos têm noção de que tem sido importante para a economia japonesa, tem sido importante para a economia brasileira o trabalho que vocês fazem aí, né? O Brasil, como grande exportador de grãos e commodities, tem uma entrada de recursos anual da ordem de 2 bilhões de dólares, por exemplo, na voz de exportação de café, que os brasileiros trabalhando no Japão remetem anualmente o mesmo valor para a manutenção das famílias e para os seus próprios investimentos. Nós podemos dizer que esses 2 bilhões ajudam também a gerar novos empregos, porque o brasileiro trabalhando no Japão, como você sabe, tem sempre em mente uma posição de ser proprietário do seu próprio negócio. O Sérgio Chinem está organizando a Expo Business. E agora nós vamos saber como é que está sendo essa feira aqui no Japão. Bom, está fantástica. O público está acima da expectativa, inclusive de japoneses. A gente tem percebido que eles estão procurando contatos justamente para trabalhar também com a comunidade brasileira, procurar saber o que tem de produtos e serviços novos, inclusive para lançar dentro do mercado japonês. Vamos conhecer alguns brasileiros que decidiram apostar nesta roleta de oportunidades nipônicas, com criatividade e muita ginga. Amaral, como é que foi essa mudança do futebol brasileiro com o japonês? Começo muito difícil, por vários motivos, a língua, a cultura, treinos completamente diferentes. Agora estão nivelando, porque a influência brasileira aqui no Japão é muito grande. Beto, como é que é a história do Sonho e Esperança? Conta pra nós. Sonho e Esperança, né, é um programa que tem na IPC aqui, na televisão brasileira, né, que arranjaram um teste para mim no time do Arte Takasaki, né, que é o atual time que eu tô. E no dia que eu fiz o teste foi muito bem, né? Inclusive fiz 2 gols. No ano seguinte eles me contrataram. Qual a maior dificuldade que você encontrou para entrar no time? O idioma, né? Eu não como peixe, né? Frutos do mar. Então isso já veio dificuldade, né? O Ichiro Takata teve uma ideia sensacional para os brasileiros que não comem a comida japonesa. Como é que surgiu essa ideia de fazer um bentô ou uma marmita para os brasileiros? Então, a princípio eu trabalhava com um caminhão de produto brasileiro. Aí a gente começou a fazer o quê? Coxinhas, salgados, essas coisas, para vender no caminhão também, né? Foi quando o pessoal também pedia para trazer marmita, né? Chega um ponto que não dá para fazer com 2 bocas de fogão, né? Foi quando a gente abriu. E quantos clientes? Hoje, 600. As empresas de comida brasileira vão prosperando no Japão e conquistando novos clientes. Tem japoneses que comem a comida de vocês? Tem. E eles têm preferência por algum prato? Não, come tudo, de tudo. Menos feijoada. É mais fácil o japonês comer o feijão salgado ou o brasileiro comer o feijão doce? O japonês comer salgado. Mas aos poucos, agora o Brasil já está acostumado com comida japonesa. Curiosamente, muitos brasileiros parecem não se acostumar com itens pessoais locais. Mesmo vivendo tão longe de casa, eles continuam comprando roupas importadas do Brasil ou fabricadas aqui perto. De fato, a moda japonesa e a brasileira seguem tendências diferentes, mesmo que os japoneses usem modelos brasileiros para vesti-los. Como é que foi essa mudança e como é que está sendo trabalhar com as japonesas? Eu comecei a ser modelo pela Ford, vim para o Japão, minha primeira viagem,
E no começo difícil de se adaptar, lógico. O mercado também de fashion tem um estilo próprio, é bem diferente de qualquer outro lugar. Muitas coisas são legais, muitas eu não usaria. É uma moda diferente, com certeza. Os diferentes estilos do povo japonês, influenciados por diversas culturas, chamam a atenção dos brasileiros. Para documentar isto, surgem os repórteres de campo, que andam pelo Japão em busca de matérias interessantes para seu público. O jornalismo aqui no Japão é muito diferente do Brasil, né? Ele é mais voltado à área comunitária. Então nós cobrimos desde crimes até nascimentos, eventos em escolas, festas juninas, todo tipo de evento, todo tipo de material que tenham alguma relação com a comunidade brasileira, né? Ou alguma informação que possa acrescentar à comunidade aqui. Oi, José, tudo bem? Como é que é ser jornalista freelancer aqui no Japão? Não tem rotina, né? Por exemplo, semana passada eu entrevistei um ex-ministro da Ucrânia. Antes de ontem fiz uma produção para a TV japonesa. Existe a possibilidade de fazer coproduções entre Brasil e Japão? É uma questão de conversar, né? Porque o Japão, eu acho que o Japão ele é muito desconhecido mesmo entre os brasileiros Nikkeis do Brasil, né? Para ver a natureza e os segredos do Japão, pode-se ir caminhando, de bicicleta ou carro, de trem ou até mesmo carregando a casa junto. Os brasileiros no Japão são tão criativos e buscam diversas oportunidades de trabalho. A Luzia e o Carlos buscaram uma forma de trabalhar e viajar junto. A gente percebeu também essa brecha que teve, que as pessoas querem vir, mas não tem como. Tem o bloqueio da língua, né? Então a gente falou, então vamos servir também aos brasileiros que vêm a passeio no Japão. E fora, então, a parte financeira vale pelo... Nossa, não tem nem comparação. É outra vida. Eu falei que eu renasci de novo. E tem brasileiros tentando entrar nas mais diversas áreas do mercado japonês. O MC Donald veio aqui para o Japão trabalhar como decasseque, mas conseguiu algo mais. Ele faz som de hip hop. Vou abrir alas, ela vai passar, escuto alguém gritar. Bom, você não é descendente, né? Não, não sou. Então como é que você veio ao Japão? No Brasil eu fui casado com uma descendente. A gente veio para o Japão, infelizmente não deu certo. Se separamos, mas voltei a casar com a japonesa, que estamos juntos já há 4 anos. Tá indo bem, graças a Deus. Pretendo ficar por aqui. Mas eu quero ter uma vida diferente dos japoneses. Porque se for para ficar na fábrica, é melhor voltar para o Brasil. Dirigir no Japão exige conhecer regras bastante peculiares. Os carros seguem pelo lado esquerdo, podem virar para os 2 lados da pista e frequentemente param em qualquer lugar. Não é válido a carteira internacional brasileira aqui no Japão. E vice-versa, do Japão também não serve para o Brasil. Para transferir a carteira, é necessário fazer teste escrito, entrevista e teste de pista, com detalhes diferentes do que se ensina no Brasil. Quando a gente vê acidente, né, com os brasileiros, é justamente porque sempre tem negligência. Apesar de que houve já acidente aqui com o japonês envolvendo o brasileiro, onde o brasileiro não tinha culpa disso. A cada dia, mais e mais brasileiros dirigem nas ruas japonesas, o que ocasiona algumas adaptações especiais. Se nos grandes centros o transporte público pode ser muito eficiente, no interior do Japão, onde mora a maioria dos brasileiros, ter um carro pode ser uma necessidade básica, além da tentação dos muitos modelos e acessórios disponíveis. E os brasileiros procuram muito trocar de carro? Cada carro sai com 2 anos de Shaquen, né? Quando está acabando o Shaquen, aí eles automaticamente, de vez de ele pagarem, que tem uma taxa meio alta, eles já dão entrada no carro. Então, em 2 anos, gira muito, né? Você é de Santa Catarina, no Brasil, né? Isso. Como é que foi essa vinda para cá? Porque a gente estava acostumado com a praia, e surfar, e mergulho. Chegou aqui, é só trabalho, trabalho. E assumir, não tem praia, não tem nada, né? Na verdade, ir ao Brasil para aproveitar a praia
não é uma má ideia. Afinal, são 8.000 quilômetros de litoral, repletos de belezas naturais. Mas o Japão também oferece inúmeras oportunidades de passeios e práticas esportivas. E os brasileiros se dedicam a diversas atividades, até mesmo as mais radicais. Vamos conversar com o Marcelo, que vai nos explicar o que vem a ser essa corrida de drift. Em primeiro lugar, bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Bom, esse esporte conta com muita velocidade e ângulo, né, que fala no Brasil, né, que fala kabudo, né, em japonês, né. Você vem mais ou menos na faixa de 140, 150 por hora e você joga o carro de lado. Você joga o carro de lado e você tem que controlar o carro de lado o tempo todo. Então se você entrar numa curva em velocidade e ângulo, você tem mais pontos, né. Esse que é o esporte, é muita adrenalina. Isso não dá muita capotagem, acidente? Não, isso é difícil porque o carro é preparado, né. Então tem suspensão, tem freio, então não tem como capotar. Os carros do drift podem ser seguros e não capotar, se pilotados por corredores experientes, mas nem por isto terminam o dia sem alguns arranhões. O Japão oferece muitas outras opções de atividades para os Nikkeis, algumas não tão rápidas, mas igualmente interessantes. Os brasileiros passam a semana inteira na loucura da fábrica, mas nos finais de semana é especial para o lazer. Aqui tem um grupo se divertindo. E eles praticam o esporte preferido dos brasileiros, ajudando a difundir do outro lado do mundo a atividade que cresceu muito, desde que eles começaram a viver no Japão. E eles se empenham para fazer, então a gente fica contente de ver. Tem a dificuldade da língua, as crianças quando jogam junto, mas acho que o amor pelo futebol supera, né? Devido ao futsal também ter crescido bastante, cada dia mais a gente percebe a presença de mais japoneses aqui nos nossos eventos. Os brasileiros aqui no Japão são tão organizados que já estão realizando campeonatos esportivos como este aqui, a primeira Copa Flash de futsal. Essa Copa surgiu porque a nossa equipe passou agora para a série especial do futsal, né, a primeira divisão, né, e agora o pessoal está tudo federado. Mas nós vamos disputar a Copa JAL e as equipes que estarão lá, a maioria tem salário. Todos que estão aqui têm que ir para a fábrica amanhã. Todo mundo vai ter que trabalhar, né? Se for ver, tem gente que saiu do serviço à noite e veio ajudar aqui também, né? Aqueles que não vão trabalhar à noite podem passear pelos parques, como o do Castelo Sanada, em Ueda, especialmente se a sakura estiver florescendo, ou cair na gandaia, ao som de grupos musicais brasileiros. Vamos conhecer a Hipnose Café, que é o local da balada brasileira. O Grupo Bem Samba nasceu de uma brincadeira entre amigos. Após uma partida de futebol no estado de Yamanashi-ken, combinamos fazer um pagode num restaurante brasileiro. E a partir disso daí, nós começamos um grupo de samba no Japão. O ensaio do Grupo Bem Samba é complicado. No passado, tínhamos diversos problemas. Chegamos até a ensaiar em porta de cemitério, dentro de carro, de vagon, karaokê box. Nosso primeiro CD chama-se Amor de Paz. Na verdade, qualquer oportunidade é motivo para a cantoria. A música está no sangue dos brasileiros e dos japoneses. Existem os bons cantores, os críticos musicais. Nem tudo é alegria na vida dos decassegues. Existem momentos infelizes. Cantores que são criticados. E aqueles que realmente sabem cantar.
todo o Japão, é fácil encontrar complexos que oferecem boliche, salas de karaokê com uma ampla seleção de músicas, verdadeira mania nacional. E os salões de diversões eletrônicas mais modernos do mundo, com jogos que só existem aqui. Existem também outros tipos de jogos para adultos. Os pachinkos são casas de máquinas caça-níqueis. E atraídos por tantos sons e luzes, não é incomum muitos decassegues deixarem salários inteiros nestes lugares. Estamos em Hokkaido, em Sapporo, num shopping subterrâneo que parece uma rua, e comendo essa deliciosa comida japonesa. Tá o maior frio lá fora. E aqui, ó, esse macarrão é frio também. Os japoneses são famosos pelas comidas exóticas e coloridas, em suas mais diversas formas e texturas, que utilizam muito arroz, peixes das mais variadas espécies e frutos do mar, alguns preparados somente por eles e preferencialmente consumidos frescos. Quando os japoneses chegaram ao Brasil para trabalhar, principalmente em lavouras de café e de algodão, trouxeram seus hábitos alimentares e introduziram novos cultivos, influenciando seus vizinhos. Em Campo Grande, no centro do Brasil, o soba japonês é oficialmente considerado um prato municipal, consumido por todos na feira central da cidade. Uma certeza da influência japonesa no Brasil, mas não a única, como podemos ver nesta feira do produtor em Maringá. Trabalho na agricultura desde o meu avô, quando veio do Japão, já veio para trabalhar na agricultura. Começo, meu marido trazia assim, já fez nome de Homem do Bambu. E os japoneses colaboraram muito na área de produção de hortaliças e frutas. Porque se nós temos muitos brasileiros hoje plantando hortaliças é porque iniciou lá com os japoneses. 90% da minha produção, 95% é hidroponia. E vocês fazem tudo aqui? Tudo aqui. É a família que faz. Os moradores, né, nessa primeira época aqui no Brasil, eles continuaram unidos, né, e vieram com o intuito de produzir café. E aí, dentro da colônia, surgiu as primeiras ideias de cooperativismo, de associativismo. Os descendentes dos imigrantes continuam a produzir no Brasil, trazendo inovações para a mesa dos brasileiros e também romantismo e beleza para as casas. Seguindo a mesma tendência, alguns brasileiros que estão no Japão também estão se dedicando à agricultura. Estamos em Okinawa, em Higashi-son. E aqui a fruta que predomina é o abacaxi. E temos um brasileiro que planta abacaxi há muito tempo. Você era de São Paulo, né? E como é que foi essa mudança, sair de São Paulo e vir para Okinawa? Eu vim aí, primeiro para passear, né? Não pensava morar assim, definitivo, né? Como tinha muito amigo aqui, me ensinaram como planta. Eu estou preparando as terras para plantar arroz. Aqui, depois que eu terminar de passar o trator, eu vou encher de água, vai virar uma massa, o barro mesmo, né? Aí depois a gente deixa decantar e aí a gente planta o arroz. Se vocês chegarem no mês de junho, agora no Japão, de avião, você vai ver que o Japão inteirinho tá tudo alagado. É uma piscina só, porque todo mundo está com água nos tambores. Por enquanto, são poucos brasileiros que se dedicam a cultivos no Japão, mas sem dúvida, eles estão contagiando a sociedade nipônica com seus restaurantes, churrascarias, lanchonetes e supermercados de produtos brasileiros. Como é que é a comunidade brasileira? Ela compra muito? Tem gente que só vive de produto brasileiro, né? A gente tem notado isso aí pela quantidade de compra que o cliente faz aqui, né? E aqui nós temos duas opções, o pão do Brasil e o pão japonês. Com tantas delícias brasileiras à disposição, é bom lembrar que a gula é um pecado. Nós estamos em Hamamatsu.
uma das maiores concentrações de brasileiros no Japão, para conversar com o padre católico Evaristo Riga, que cuida de 13 comunidades, e descobrir por que os brasileiros o procuram tanto. Não é pelo amor, vem pela dor, né? Talvez pelos problemas, né, que está passando, pelo problema de solidão, depressão. Então, muitas pessoas começam a frequentar a igreja, muitos se encontram aqui, casam aqui e querem batizar os seus filhos, às vezes velório, né? Se fala a média, são de 200, 250 brasileiros por ano que morrem no Japão, né? O brasileiro, a primeira reação quer levar o corpo para o Brasil. Uma hora que ele vê o preço, a parte burocrática, acaba desanimando. Então, o jeito é cremar, né? E como é que funciona? Porque normalmente os cemitérios onde colocam as cinzas do seu ente, da sua família, é no quintal de casa. Como é que os brasileiros fazem? Depois da cremação, veio muito telefone. Na igreja tem lugar para deixar essa cinza, até a gente voltar para o Brasil. Falar, deixa na sua casa, você não deixa num cantinho, põe de vez em quando você não. Eles têm medo, né, de deixar o resto mortal da família dentro de casa, né? Então, alguns têm deixado até assim, num templo budista. Fora a igreja, você também dá um auxílio à comunidade, né? Um conselheiro das pessoas. O padre Riga coordena uma equipe de voluntários que saem na noite de Hamamatsu todos os sábados sem falhar, há 11 anos. Uma vez, isso já 11 anos atrás, falaram que tinha um brasileiro na rua e acabei indo na rua, mas não encontrei esse brasileiro, mas encontrei vários japoneses. Isso me impressionou, porque eu nunca imaginava que no Japão tinha os moradores de rua, né? A gente começou a fazer sopão até hoje. Desde que começamos, não paramos um sábado sequer. Por que você acha que a menina, ou mesmo os pais dela, vêm aqui comer? Eu acho que um pouco é solidão, né? Comparando com o início até o início dos anos 90, né? Sim, tem uma crise assim, na economia, de emprego, né? Graças a Deus, né? Eles esperam, não tanto mais pela sopa em si, mas pela presença dos brasileiros. O cristianismo não é muito aceito no Japão, apesar de existirem 42 santos católicos, mártires da época do comércio com os portugueses. Mas graças aos imigrantes e a outras influências estrangeiras, diversas religiões cristãs crescem no Japão. Esse é o propósito da igreja, de servir e ser a casa de Deus para aqueles que estão longe do Brasil, longe da família, longe dos seus pais. 日本でいろんな会社に行ってお仕事をされます。そこでイエス様のことをダイレクトに証しをされますから、それは日本の宣教にとってはとても素晴らしいものだと思いますし、神様がきっとブラジルのクリスチャンを用いて日本にそのイエス様のことを述べ伝えたいということを願っている一つのプランだと私は思っています。はい。Esta espiritualidade foi encontrada na natureza do Brasil pelos imigrantes japoneses, como na Gruta Azul, em Bonito, onde pode-se ver uma estátua natural de Buda, logo na entrada. Hoje, as religiões trazidas do Japão são respeitadas e seguidas por milhares de brasileiros, que frequentam diversos templos no Brasil. Naturalmente, esta é apenas uma pequena parte se comparado com o que encontramos no Japão. O povo japonês tem seus olhos voltados para a espiritualidade. As religiões predominantes são o shintoísmo e o budismo. E por todo o Japão encontram-se monumentos homenageando deuses e antepassados, desde pequenos santuários até grandes templos. Aqui no Japão existem festivais e templos dedicados à fertilidade, representados através de símbolos fálicos. São diversas esculturas em formato de órgãos reprodutores masculinos e femininos. Aqui, vários casais pedem para terem filhos saudáveis. E quando conseguem, todos vêm agradecer. Será este o motivo de nascerem tantos brasileiros no Japão? Hoje, 7 de maio, nasceu Tomoya, 3,360 kg.
Milhares de crianças brasileiras nascem no Japão todos os anos. Nós encontramos o Israel Sanada no dia do nascimento do seu primeiro filho. Eu tô no bate-papo agora. Tô aqui agora na câmera aqui, olhando. Ela tá me vendo e já tá vendo a minha irmã. Entre os 10 brasileiros que nascem no Japão todos os dias, alguns são filhos de pais também nascidos aqui. São 2 gerações de brasileiros no Japão. Acabou de pintar mais uma rosa na parada aí. É a rosa japonesa agora. Estes pequenos indivíduos, que não podem expressar suas opiniões sobre a vinda e a vida no Japão, são os verdadeiros beneficiados ou vitimados pela escolha de seus pais. Algumas famílias optam por colocar os filhos nas escolas japonesas, o que dará a eles maiores oportunidades e um futuro profissional neste país. Contudo, a maioria das famílias procuram as escolas brasileiras no Japão, acreditando que irão voltar ao Brasil em breve e os filhos poderão seguir na educação por lá. No início, a gente encontrava muito crianças que tinham passado pela escola japonesa, tinha dificuldade na língua. Ainda temos essas crianças, mas hoje a maioria já vem desde pequenininho. Mas a verdade é que a maioria das famílias está dividida entre a segurança do Japão e a saudade do Brasil. Neste cabo de guerra, não sabem para qual futuro preparar os filhos. A realidade é uma nova geração fadada a continuar o trabalho dos pais. Olha, nós encontramos muitas dificuldades, né? Mas uma delas é quando você prepara um aluno, o aluno ele está bem, ele estuda, ele quer continuar, mas às vezes ele precisa deixar a escola porque ele precisa ir trabalhar para ajudar a família e ele não dá continuidade aos estudos. Então isso é triste, né, para um educador, porque você confia naquela criança, você aposta nela, né, naquele adolescente, você acha que ele tem um bom futuro se ele continuar estudando e muitas vezes ele é impedido de continuar. Então isso é triste, né? Acredito, né, que todos os pais teriam que se preocupar, em primeiro lugar, com a educação. Esse é a melhor herança que a gente pode deixar para os filhos. Que a partir disso, tendo uma boa formação, eles vão batalhar por tudo que eles querem. Não é preciso nós batalharmos para deixar uma casa, um carro, deixar bens para eles. Que se eles não estiverem preparados, eles vão perder e não tem uma formação para cuidar do futuro. Outros Nikkeis montaram escolas particulares para transmitirem conhecimentos que podem ajudar seus alunos a prosperar no Japão, em diferentes níveis profissionais e pessoais. Aqui nós podemos ver a Camila, né? Que está onde, Camila? Em Chiba, né? Chiba-ken. Dá para ver, né? Como que eu passo as informações para ela. Nossa, dá para aprender bem legal mesmo. Aí essa é Parabéns. A primeira parte da música. Muito bem, Camila. Mas o problema é que a gente tá nervoso, né, Walter? Ah, mas não tá esperado. Procura relaxar para ficar tranquilo. Como é que é fazer o curso da KM Teatro? Ah, é maravilhoso. Eu adoro. Teatro é tudo, cinema é tudo. A gente perde a vergonha, assim, né? Resumindo bem, é o ambiente, né? O ambiente tem um astral que nenhum outro curso proporcionaria. É interessante que aqui no Japão o pessoal, toda essa tecnologia, né, não deixou de ter esse gostinho pela câmera. Nós temos sim, nós estamos com vários cameramen se destacando até com a edição também da filmagem. Comecei com o Yuri, né, com vocês aqui no Japão, foi em 93, por fazer meu Dive Master no Brasil e de lá eu voltei para o Japão, fiz o curso de instrutor na Tailândia e comecei a trabalhar por aqui, independentemente. Você trabalha aqui no Japão e na Tailândia? Exatamente, eu sou mais gerente de embarcações lá, então eu sou líder de um barco, aí eu tenho que cuidar de toda a parte de limpeza, é como se você cuidasse de um hotel, né? Tá aqui um exemplo de quem seguiu uma profissão, né, Beata? Hoje nós tivemos a oportunidade de levar o Francisco para mergulhar pela primeira vez. Francisco, como é que foi? Olha, a sensação de perder a virgindade, né?
que olha, é sensacional a parte. Muitos Nikkeis vêm ao Japão como bolsistas de universidades japonesas. Eles têm a chance de aprender o que a segunda maior economia do mundo tem a ensinar. Eu estava no último ano da faculdade quando um dos meus professores sugeriu que eu viesse para o Japão fazer a pós-graduação. O governo japonês pagou também a passagem, todas as despesas na universidade. Ela estava estudando japonês aqui na Unicamp. Aí, de repente, ela falou assim, mamãe, passei, vou embora. Então vai, se é o que você quer, vai, filhinha, vai dar tudo certo. Só que assim ela foi. Mas ela falou assim, não, eu vou aprender no Japão para trazer para o Brasil o que eu aprendi. A intenção é que eles apliquem estes conhecimentos em benefício da sociedade brasileira e seja um elo permanente de ligação entre as duas nações. Essa bolsa foi muito bom porque o Japão, na verdade, ele quer que a gente conheça o Japão. Então, na verdade, hoje, acho que em torno de 30% é inglês. Não é japonês, quer dizer, então a gente consegue até entender também porque tem muito inglês. Por exemplo, onde eu fui, eu fiquei um dia no homestay, né? Então lá, vamos supor, tem ofurô. A gente fala, né, ofurô de banheiro. Lá, na verdade, eles falam brastalb, não usa ofurô, onde eu fui. Né? Então tem várias palavras assim, né? Eles estão dirigindo o carro assim, tem que fazer bakti nasai, né? Quer dizer, bak, quer dizer, é um back, dá ré. Então são palavras que você vê, é tudo em inglês. Então, nesse sentido, mudou bastante. Só tira esse nosso. Tira essa Xuxa da mão. Não. Tira a Xuxa. Depois dizem que os brasileiros aqui no Japão só comem a comida japonesa. Aqui na casa do Sérgio, da Leiva e da Vitória, a gente vai comer hoje feijão, até arroz à grega, bife à milanesa e uma salada de brócolis, batata frita. Bem-vindos ao Brasil, no Japão. A Leiva tem uma história diferente para nos contar. Ela teve uma época que era ilegal aqui no Japão. Leiva, como é que é a tua história? Eu trabalhava no mercado, né, em Rondônia. Aí foi um cara lá, né, me convidou para vir pro Japão. Falou que, né, que eu ia arrumar um serviço bom para mim, que com 2 anos eu ia conseguir comprar o que eu quisesse lá no Brasil, né? A passagem foi paga por eles? Não, eu paguei tudinho. Eu trabalhei 4 meses e não tinha noção do quanto a gente estava recebendo, né? Aí eles tiravam quase todo o dinheiro, né? Davam uma quantia lá pra gente, falavam, tem que passar com isso aí. Aí foi onde que eu conheci a Lúcia, que é a irmã do Sérgio. Na verdade, o Sérgio que foi me orientando, né? Que eu tava ilegal, que tinha que dar um jeito de tirar o visto, né? Aí foi onde que a gente mexeu no casamento, né? Aqui no Japão, tem que casar na prefeitura primeiro, né? Depois tem que dar entrada no consulado, né? O consulado brasileiro tem a difícil missão de dar assistência a uma grande comunidade espalhada pelo Japão. A gente dá orientação geral aos brasileiros de maneira tópica em função de suas necessidades e de seus pedidos. 例えばですね、ゴミの出し方の違いとかですね、あるいは交通ルールとかですね、あるいは日本はですね、夜遅くは静かに過ごす。ブラジルの人はいつも元気で賑やかですから。でもね、一緒に生活しているところで、話し合いの場ができているところはですね、そういうトラブルがない生活してます。 Bom dia! Hoje o nosso dia vai começar diferente. Nós vamos ver como Gilberto trabalha aqui no Japão. Os problemas dos brasileiros no Japão parecem vir mesmo dos costumes diferentes e da falta de informação. Como poucos brasileiros conseguem entender a imprensa japonesa, os jornalistas brasileiros têm a missão de manter a comunidade informada e conscientizada. Aqui é o Romidante, né, um dos que tem a maior concentração de brasileiros. Acredito que hoje em dia entre 500 e 600 famílias de brasileiros. Como é que você vê essa ajuda do jornal, do meio de comunicação brasileiro às comunidades? Então, veja bem, esse aqui é um problema que a gente acabou sabendo através da televisão japonesa, né? Aí o papel do jornal, acredito que seja não só denunciar, o que a gente quer mesmo é que as pessoas se conscientizem de que isso é um problema. No Japão a gente edita a revista Gambare, que é focada somente no mercado de trabalho, e a gente tem um jornal Tudo Bem, que é focado
para integrar as pessoas aqui no Japão, né? Ele acaba sendo o encontro dele tanto para conhecer a realidade aqui no Japão, os problemas da sociedade, da comunidade que ele vive, mas ao mesmo tempo manter um contato com o Brasil. E lá no Brasil a gente tem a revista Made in Japan, os mangás, e a gente costuma brincar que a gente funciona 24 horas por dia. É hora do programa Canta Brasil. Boa noite a todos. Esse programa é transmitido diretamente de Shinagata, com informações úteis do cotidiano, muita música e aquele bate-papo. Canta Brasil no Jikan desu. Konbanwa. Por todo o Japão, os brasileiros usam horários em rádios locais ou nacionalmente pela internet, transmitindo a música popular que é muito apreciada pelos japoneses e também compartilhando informações que ajudam a manter as comunidades unidas. A própria comunidade que tinha essa vontade de ter TV brasileira aqui, né? Quer dizer, foi uma coisa assim inédita, né? Ou seja, a primeira vez que o sinal de uma TV brasileira chegou no exterior. Tradicionalmente, o Japão é um país muito festivo, com diversos eventos nos mais variados temas religiosos e populares. Cada vez mais, os japoneses se interessam pelos aspectos da cultura brasileira, sobretudo as festas. Konnichiwa. 日本人の方もたくさんいらっしゃるということで、純粋な日本人の私がブルースが Estas festas e eventos são a melhor prova do compartilhamento de cultura entre o Brasil e o Japão e se tornam mais populares entre os dois povos. Tivemos hoje a presença do presidente da Câmara, aqui da Câmara de Vereadores da cidade, elogiando o evento e agradecendo a empresa também de estar fazendo essa ponte entre japoneses e brasileiros aqui. Além da bossa nova e outros estilos musicais brasileiros, muitos japoneses apreciam as festas brasileiras, como o Carnaval de Rua, um espetáculo único de cores e sons. やっぱりサンバにはコミュニティ味がないと絶対に成り立たない。でそのコミュニティ味の中で1年間積み重ねてそれをこの1日に出すっていうことがものすごく重要です。でもこの1日っていうのが一番重要じゃなくて実はそのプロセスが大事で当日よりも、当日のために積み重ねていくそういう過程が一番自分にとって幸せを感じる瞬間です。É indescritível, só a pessoa estando aqui mesmo, sentindo a música, né? E sambando que a pessoa vai sentir. É muito emocionante, você não tem como ficar parado. Existem diversas comunidades nipo-brasileiras espalhadas por todo o Brasil. E todas elas realizam festas comemorativas iguais às realizadas no Japão de seus avós imigrantes. Nós estamos quase para completar 100 anos da imigração japonesa. O que importa para todos nós é exatamente esse sentimento de levar para a posteridade tudo aquilo que nós aprendemos com os nossos ancestrais. Como nós somos a maioria descendentes de japoneses, né, a proposta foi o Londrina Matsuri numa praça pública, não é? De uma forma assim para fazer total integração com toda a comunidade. A senhora sempre canta com os colegas, todos descendentes? Para São Paulo, esse sábado, né? Sexta-feira também viajamos para São Paulo, cantamos lá, né? E a senhora então já ganhou alguns prêmios de karaokê aqui no Brasil? Ganhei, tem um monte de... É muito importante sonhar, porém é muito mais importante você correr atrás do seu sonho. Bom, eu comecei aos 8 anos de idade, participando dos concursos de karaokê, fui tricampeão brasileiro, mas eu sempre tive um sonho de ser cantor. E eu fui tentar meu sonho do outro lado do mundo, lá no Japão. Trabalhei durante 6 anos como dekasegi, e nesses 6 anos eu participei do concurso da NHK, que acabou me abrindo as portas para o cenário musical. Em diversos eventos,
o Consulado do Japão no Brasil participa apoiando estas demonstrações culturais japonesas. サンパウロでは特に大きな日系社会が存在していますので、もう本当に日本に対する興味関心っていうのは非常に大きいものがあると思っています。今回のひな祭りにも本当にたくさんの人がいらっしゃいましたし、普段の領事課の業務の中でもいろんな学校にその日本の展示物を貸したりですとか、いろいろなその日本の文化事業をするために支援をしているわけですけれども、そういった依頼も非常に多いので、本当にブラジルでは日本文化が皆さんの関心を集めているんだなと思っています。Desta maneira, há 100 anos, eles perpetuam as tradições dos imigrantes. Nós estamos reunidos, realmente reunidos e unidos, né? Nesse firme propósito de, mantendo a união, a gente procurar manter a tradição e a cultura japonesa sempre em evidência. Quando a gente fala sobre a comunidade nipo-brasileira, vamos dizer assim, eu diria para você que ela é bastante tradicional, conservadora, né? Quando a gente fala em termos de cultura, eu estou imaginando uma cultura japonesa anterior à guerra, né? Porque depois, com o final da guerra, então você tem no Japão influência de vários países, né? Aqui no Brasil, muitos desses imigrantes, até por uma questão de sobrevivência psicológica, cultural, eles tentaram preservar aquilo que eles trouxeram idealizados do Japão. Quando a gente era criança, há vários anos atrás, na cidade não existia cine. Então, o que eles faziam? Uma empresa japonesa levava o filme japonês, legendado, ia nas escolas e aproveitava o espaço da sala de aula para passar filme. Aí nesse dia era uma festa nessa cidade. Hoje é o dia que vai ter os filmes japoneses. Cem anos depois, a mostra ABN AMRO de cinema brasileiro no Japão faz o trajeto reverso, mostrando aos brasileiros no Japão atualidades sobre seu país. Para muitas crianças nascidas no Japão, o Nippocine Brasil é o contato mais próximo que tiveram do país de seus pais. Parece que está nos trazendo um comunicado. Eu quero fazer uma pergunta. Algum de vocês nasceu aqui no Japão? Nossa! Quanta gente! Quanto tempo fazia que você não ia ao cinema? Uns anos já. Um evento como esse tem um grande valor aqui porque a comunidade brasileira ela é muito carente, né? Fantástica a ideia, é uma oportunidade muito legal para as crianças e para a gente também. E vocês gostaram? Maravilhoso. Muito bom. Das atrizes. Muito emocionante. そういう方々となかなか交流する場がないっていうのも、一つ事実としてあるんですね。そういう中でこういう映画祭があって、そのブラジルの文化をですね、私ども日本人でもそういうのを見ることによって、例えばその映像でその自然だとか、生き物だとかそういうものを見ることによって、そのブラジル人とですね、この距離が縮まれば非常に嬉しく思うかなと思いますけれども。 Dentre todos os brasileiros que estão deixando sua marca no Japão, uma das histórias mais interessantes é a do professor que teve seu nome imortalizado. Imagina que nem é comum ter ruas com nome de pessoa. Como é que surgiu essa ideia, professor Mauro? Assim que eu cheguei no Japão, eu tinha dificuldade em localizar a casa do meu amigo, porque as ruas não tinham nome, as casas não tinham números. Então, quando surgiu que estavam leiloando uma rua pública, eu achei interessante, leiloar uma rua pública. Eu fiz o lance, o único que fez o lance fui eu. E eu comprei a rua. Então, se é minha propriedade, eu acho que eu tenho o direito de pôr uma placa bem grande, com meu nome, Rua Professor Mauro Zalotti Gibo, a única existente em todo o território japonês. Seguindo a mesma tendência, há alguns anos, os brasileiros que decidem ficar no Japão permanentemente passaram a comprar casas, em geral, assumindo uma dívida para algumas décadas.
A compra, ou não, da casa própria está se tornando um fator de divisão entre quem resolve ficar aqui e de quem ainda pensa um dia em voltar ao Brasil. É o que eu sempre falo pra Samuel, eu quero sossego, eu quero ficar no Japão mesmo. Porque aqui eu tô tranquilo. Pra mim, tá bom, porque eu, por ser baiana, não gosto muito de praia, não gosto de festas, então eu não sinto falta de nada disso. Só da família mesmo. Então você não é uma baiana autêntica. Acredita-se que desses 300 mil brasileiros, mais da metade já não volta mais, já está fincando raízes aqui. Agora, infelizmente, o Brasil ainda não está muito bem reconhecido por causa dessa falta de união e falta muito apoio governamental, apoio do próprio Brasil para a gente fora, né? O princípio foi a ideia de criar uma entidade que pudesse unificar, unir um pouquinho os brasileiros para mostrar que a gente é, que é a história que a gente tem. Aí a única forma que tinha que fazer isso é buscar a identidade nacional, quer dizer, eu sou brasileiro, assumir a condição de brasileiro e ver o que o Brasil tem de melhor. Então a única forma seria buscar os japoneses que realmente gostam do Brasil e pegar apoio dos japoneses e trabalhar com os japoneses para divulgar o Brasil. Já tem uns fãs naturais, chama Burakichi, Brasil Kitigai. A senadora Goto já morou no Brasil e adotou, como mascote no Senado japonês, um dos símbolos mais brasileiros possíveis, o pica-pau amarelo de Monteiro Lobato. Ela nos conta, emocionada, sua preocupação com os brasileiros no Japão. そして大きな問題は、出稼ぎに来た人についてきた家族ですね。クリアンサー、子供と奥さんね、奥さんのことが一番気になりまして、私は今このサナドラ参議院になりまして教育を中心に活動してきましたので、日本に来てる出稼ぎの人についてきた子どもたちのことが非常に心配になってます。で子どもたちも日本の学校に行くんですけども、日本語がわからない、日本語が読めない、話せない、それで、すごく心身ともに病気になって、その学校出て行ってしまう子どもたち、そして出て行った子どもたちは行くところがないから街をうろうろしたりすると、やっぱ日本の悪い人たちに捕まって、日本ではヤクザって言うんですけども、ヤクザの人たち捕まってしまう。A preocupação da senadora Goto com o aliciamento de jovens brasileiros para a máfia japonesa tem fundamento. Encontramos um rapaz que há 5 anos trabalha para a Yakuza. Eu sou integrante de uma máfia, né? Yamaguchi-gumi. Como é que você chegou até a máfia? Um amigo meu teve um problema com pessoas da máfia, né? E essa pessoa deu um baquim, deu uma multa de 500 mil para ele. E a gente correu para um lado, correu para o outro, conseguimos arrumar 50 mil, que seria a entrada, né? E fomos levar até o escritório. O próprio japonês, ele também viu a atitude e ele sugeriu se a gente não podia, se não queria entrar no grupo deles. Após isso daí, você começa a trabalhar para a máfia. Você não é um mafioso. Você começa a trabalhar para eles. Depois de 1 ano e meio, mais ou menos, eles fazem uma pergunta se você quer virar um mafioso ou você quer continuar trabalhando. E eles veem no estrangeiro é um sangue diferente, é um sangue quente. Então é uma pessoa de atitude que leva eles a gostar dessa liderança brasileira. E se sair, tem alguma multa? A multa do Japão é o dedo. Alguns brasileiros que começaram a vida enfrentando as longas horas de trabalho nas fábricas conseguiram progredir na sociedade japonesa. Eu acho que isso é uma dificuldade que a maioria dos estrangeiros deve sentir, né? Mas é um mercado meio restrito, né? Meio fechado, e a gente tem que fazer muitos bons contatos, né? Para entrar no mercado. Todo mundo vem para o Japão com um certo objetivo. Acho que se não vier com um objetivo, não tem o porquê estar aqui, não é mesmo? E eu vim com a ideia de juntar o dinheiro para construir a minha escola lá no Brasil, né? Eu não sei se felizmente ou infelizmente, né, nós conseguimos fazer esse projeto aqui no Japão, né? Se você está aqui no Japão, eu não digo se tornar um japonês, mas aceitar
as condições dele e tentar se refletir e fazer a mesma coisa que eles. Porque eu acho que cada um deve ter também a sua personalidade, entendeu? Mas não quer dizer que você deve sair da linha. Ou seja, vamos dançar conforme a música. Aí eu acho que qualquer lugar que você for, eu acho que você vai se dar bem. Meu nome é Joseph. Cada vez mais, japoneses têm contato com brasileiros no Japão e, por curiosidade ou por interesse em melhorar os relacionamentos com os novos vizinhos, eles têm procurado entender de onde eles vêm. Que tipo de comida japonesa você gosta mais? Se a gente usa o nome japonês, eles passariam a chamar, por exemplo, Horinouchi-san, né? Então, para tirar esse costume, nós batizamos com o nome em português, porque assim eles têm mais liberdade de falar o nome sem colocar o san. Outro bom exemplo de interação entre os povos vem da equipe de Ueda, que organiza anualmente o Arraial de Ueda. A equipe é formada por voluntários japoneses e brasileiros. Para nós é gratificante, né? Porque nós estamos aí na comunidade e a comunidade sempre nos apoia no que a gente precisa. O ponto histórico mais significativo para os Nikkeis brasileiros, sem dúvida, é o Centro de Imigração de Kobe. Deste bonito prédio, pode-se ver o porto, de onde zarparam as famílias para o Brasil. E nós, brasileiros, nós somos filhos de imigrantes. Essa é a ligação fundamental nossa com esse prédio. E agora nós estamos retornando do Brasil para esse prédio. Nós queremos montar o Museu do Imigrante japonês ao Brasil. Isso por quê? Porque os próprios japoneses não sabem dessa história. E muito triste ainda, os brasileiros, filhos de descendentes, também não sabem disso. Então seria uma forma de manter viva essa história. É um fato histórico que aconteceu que nós não podemos esquecer. De Shikoku surge um exemplo de investimento inteligente. Enquanto a maioria das famílias economiza para voltar juntas ao Brasil, o Osias decidiu continuar trabalhando no Japão, enquanto a esposa administra o negócio montado por eles no Brasil. Depois de um longo tempo de preparação, como sempre, né? Há uns 4 meses atrás, ela foi para lá e ela está cuidando de um negócio nosso lá. E eu voltei para cá para poder sustentar esse negócio. Eu acho que essa seria a única forma de poder voltar para o Brasil assim de uma maneira mais sólida, né? Sem ter que voltar para cá de novo. E ele lá, a gente viu que está trabalhando bastante. E você aqui? Aqui também. A carga horária é bem puxada, né? Praticamente não temos folga, só os domingos. Mas compensa, vale a pena. Só é difícil a saudade, né? Ficar longe um do outro, mas a gente vai fazendo o que pode. Para mim, o Japão ainda é muito diferente de tudo. Meu pai até quer que eu vá, more e aprenda japonês e tudo, mas para mim ainda é muito diferente. E eu ainda acho que, apesar de aparentar mais italiano e tudo, ainda tenho mais de japonês na minha casa e tudo. É muito, né? Mas o que vai fazer, né? Cada um, depois que casa, leva a sua vida, né? Ah, nem sei como que eles vivem, né? Porque a gente tem contatos, mas estão vivendo bem, né? Acho que Ainda hoje, alguns japoneses escolhem o Brasil como um país para viver. São imigrantes modernos ao Brasil, 100 anos após a chegada do Kasato Maru. E quando ele te convidou a vir para o Brasil, como é que foi tua surpresa? Olha, primeiro não conheço muita coisa, a minha família também estava muito preocupada que como que é Brasil, dá para viver, né? E a adaptação aqui é bem tranquila, gostando, eu mesmo gosto de natureza, animal, planta, então aqui é paraíso para mim. Para assegurar um futuro melhor, é necessário investir em educação no presente. Alguns brasileiros usaram o tempo de trabalho no Japão para aprenderem técnicas e ofícios japoneses, que agora garantem seu negócio no Brasil. Ficamos cerca de 2 anos e meio lá no Japão. Trabalhamos em fábrica e, aliado a isso, a gente procurou desenvolver um trabalho na minha área específica, que é a parte de engenharia, né? Conhecendo um pouco da construção, dos tipos construtivos do Japão, um pouquinho da cultura, a parte dos jardins orientais, que em todas as casas a gente pode encontrar, e
e a gente está tentando aplicar aqui no Brasil agora. Eu via aquelas empresas de limpeza que fazia limpeza nos conveniências, nos combine que a gente fala, né? Eles têm um prazo estipulado, um horário estipulado para fazer esse tipo de limpeza. Aí eu comecei a entender que tudo tem um planejamento. E isso também eu coloco na minha empresa. Essa experiência que a gente trouxe do Japão, trabalhando do outro lado, né, produzindo. Muitas vezes a gente reclamava do chefe, hoje em dia nós temos que impor essa posição do chefe de coordenar e de organizar a empresa, né? E o que a gente muitas vezes não concordava com o chefe, hoje em dia a gente entende esse outro lado. Algumas entidades e centros comunitários tentam dar apoio aos brasileiros que retornam do Japão. Quando a gente começou a fazer esse trabalho aqui no Sebrae, a gente verificou que não é só a parte empresarial e econômica que dificulta a fixação dos brasileiros no retorno do Japão. Você perde um pouco a noção de identidade, porque aqui somos tratados assim, o japonesinha, a japonesinha. E quando você chega no Japão, você percebe que você não é japonês, você é um estrangeiro. Então você perde esse referencial de identidade. Então nós falamos mais em japonês porque essa foi a nossa primeira língua. E nós éramos repreendidos pelos professores não nikkeis, dizendo, parem de falar japonês. Vocês têm que falar em português, vocês são brasileiros. Um povo alegre, trabalhador e criativo, que pode viver bem em qualquer lado do mundo. Por que o nome da banda Os Liceis? Você pode ver a nossa cara. É português, né? Os Liceis. Também chegando em Japão, a minha esposa e eu falamos, vamos viver aqui e vamos ser felizes aqui. Então a escolha sempre foi nossa, de estar bem no lugar onde nós estamos vivendo. Eu sei que não sempre é fácil, mas dá uma oportunidade para si mesmo, para seu próprio desenvolvimento num lado e o desenvolvimento do país, e depois podendo voltar para o Brasil com esse vínculo com o Japão, eu acho que é uma coisa extremamente rica. Esteja aberto para isso e constrói juntos esse futuro. A longa travessia dos oceanos, em 1908, foi apenas o começo. Nas terras brasileiras, teve início uma longa jornada de 100 anos. Todo sacrifício, desprendimento, dedicação não foram em vão. Os japoneses ajudaram a criar esta grande nação chamada Brasil. Agora, exatos 100 anos depois do Kassato Maru atracar em Santos, os descendentes dos nobres pioneiros e outros brasileiros que os acompanham têm a mesma chance de ajudar o país dos seus ancestrais a permanecer uma grande potência mundial. Para a maioria, voltar ao Japão não foi apenas uma destinação, mas o próprio destino. O que o futuro reserva a eles? A longa jornada de 100 anos apenas começou.